O Evangelho. O Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça são o mesmo Evangelho? Não. São dois evangelhos distintos, com propostas e objetivos completamente diferentes um do outro. O Evangelho do Reino declara as boas novas da vinda do Rei, Messias, que estabelecerá seu reino sediado em Israel, e com domínio sobre todo o mundo. O Evangelho da Graça promete justificação pela fé em Cristo e um lar com Ele no céu por toda a eternidade. O Evangelho do Reino declara as boas novas da vinda do Rei, que estabelecerá seu reino sediado em Israel, e com domínio sobre todo o mundo. Este Evangelho foi pregado pelo Senhor Jesus, só e exclusivamente para Israel. Tratava-se de completar o que ainda faltava cumprir da lei de Israel, Antigo Testamento, que é Deus dar um reino de plena paz, milênio, ao descendente de Abraão, Cristo. E disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência, Israel no milênio, possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência, Cristo, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Gênesis capítulo 22 versos 16 ao 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim aberrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus capítulo 5 versos 17 e 18. Esta promessa de Deus, feita a Abraão, não foi cumprida na primeira vinda do Messias, e por isso mesmo Cristo terá que voltar para completar. A Igreja não tem parte nesta promessa, e por isso terá que ser arrebatada antes da grande tribulação, para que um pequeno grupo de remanescente de judeus volte a pregar o Evangelho do Reino. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não deixe atirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus capítulo 24 versos 14 ao 22. O Evangelho da Graça promete justificação pela fé em Cristo e um lar com Ele no céu por toda a eternidade. Este Evangelho, da Graça, é dirigido à Igreja, israelitas e gentios convertidos a Cristo, em todo o mundo, e iniciou seu ministério no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2 versos 1 ao 13, após a ascensão ao céu de Cristo, quando o Espírito Santo veio e fez nascer a Igreja, conforme a promessa de Cristo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João capítulo 14 versos 16 ao 18. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. João capítulo 15 verso 26. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, quando eu for, vou-lo enviarei. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. João capítulo 16 versos 7 e 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos capítulo 1 verso 8. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo,
e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2 versos 1 ao 4. O tempo dos gentios, Romanos capítulo 11 versos 24 ao 27. Israel foi desativado, iniciou as assolações, no ano 70 depois de Cristo, quando o exército romano, comandado pelo imperador Tito, veio e destruiu a cidade, Jerusalém, e o santuário, templo, e espalhou todos os israelitas pelos 4 cantos da terra. Após o exílio na Babilônia, Deus determinou 70 semanas proféticas para a vinda do Messias e o estabelecimento do reino de Cristo, milênio, mas Israel só conseguiu cumprir 69 semanas proféticas. Israel está devendo cumprir de uma semana profética, 7 anos, grande tribulação. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo, Cristo. Daniel capítulo 9 verso 24. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o Príncipe, Cristo, P maiúsculo, haverá 7 semanas, e 62 semanas, 7 mais 62 igual 69, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos, e depois das 62 semanas será cortado, morto, o Messias, mas não para si mesmo, não para a salvação de Israel, e o povo do príncipe, iníquo, P minúsculo, que há de vir, só o povo veio, o iníquo ainda não veio, mas virá para a grande tribulação, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Daniel capítulo 9 versos 25 e 26. Após o arrebatamento, Israel retornará ativa, templo e sacrifícios de animais, e o iníquo, falso Messias, se manifestará e terá dado início à grande tribulação, 7 anos, uma semana profética, há uma semana profética que está faltando, das 70 semanas da profecia de Daniel. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel capítulo 9 verso 27. Depois da grande tribulação, o mesmo Cristo voltará e finalmente estabelecerá seu reino de 1000 anos em Israel, com domínio sobre todo o mundo. Enquanto isso, a igreja já estará no céu com Cristo. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Zacarias capítulo 14 verso 4. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25 versos 31 ao 34. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25 verso 41.